Agora sim, chegou o momento de nós falarmos com o nosso especialista em grãos, Wlamir Brandalize, e hoje, como é um dia especial, eu pedi para o Wlamir Brandalize fazer uma consideração sobre como é que está sendo essa safra, né? Porque o clima ajudou bastante, tanto para a soja quanto para o milho safrinha, mas a pergunta é, e aí, como é que fica a próxima safra? O pessoal já está comprando, aliás, o Wlamir Brandalize está acentuando, pessoal, olha a relação de trocas por causa dos insumos, por causa do dólar. Mas como é que fica a perspectiva para a safra do ano que vem? Parece-me que nós vamos receber chuvas a contento como nessa que nós estamos fechando. Portanto, veja agora com o Wlamir Brandalize a perspectiva para a safra 25-26. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Wlamir Brandalize, vamos aproveitar esse feriado, quinta-feira, para levar uma mensagem para os produtores de análise futura, né? Vamos fazer uma concepção, uma conceituação do que está sendo essa safra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, safrinha de milho também, no conjunto, para olhar o futuro, porque os produtores estão colhendo milho, já colheram, etc., estão colhendo, e olhando o plantio que vai acontecer na próxima primavera, quando setembro chegar. Quando setembro vier, o produtor vai de novo jogar dinheiro na terra, no solo, e ele vai recolher, dessa vez vai dar certo, tudo indica que o clima está vindo muito bem para nós, está vindo muito bem para a safrinha, para os americanos. Qual é a análise que você tem para responder aos produtores que estão fazendo essa indagação, Wlamir? Ô, João Batista, boa tarde. Dia do trabalho, né? Vamos conceituar o dia do trabalho, né? Porque dia do trabalho, no grande parte dos países do mundo, é dia 1º de maio e os americanos comemoram o dia do trabalho deles lá, o Labor Day, na primeira segunda-feira de setembro. Então vamos lá, João. Primeiro, com relação ao mercado, às condições da safra brasileira. Estamos indo para a reta final de colheita, né? Agora estamos aí com menos de 4% da safra ser colhida, basicamente lavouras do Rio Grande do Sul, algumas outras lavouras perdidas por aí, que ficaram mais tardias. E os números finais são números importantes, né, João? Safra recorde, isso que está pesando é uma safra recorde, isso é muito bom para a economia do país, né, ter uma safra recorde de soja. Praticamente os números estão canalizados aí para embater 170 milhões de toneladas, é a maior safra da história, o ano passado foi 148, e em plena fase de plantio americano, né? Então está plantando a safra americana. Então a boa notícia é que nós estamos numa super safra e o produtor americano está caminhando para plantar uma safra menor, né, João? Tudo indica que vai plantar menos aí, as apostas são de pelo menos 1,5 milhão de hectares de queda de área americana. Então isso é um fator importante, né? Dá para ver que algum tempo atrás nós estávamos trabalhando com soja abaixo de $10 lá em Chicago, e agora nós estamos bem acima de $10. Então o ambiente mudou, né? Mesmo com guerra comercial, China, Estados Unidos aí batendo de frente, produtor brasileiro já comercializou um bom volume, estamos aí com quase 103 milhões de toneladas negociadas, das 170, então vai sobrando umas 67 milhões, é um grande volume para negociar, mas essa já é uma soja agora, nessa virada de mês de abril, que já estamos em maio, né, João? Que está na mão de produtores capitalizados, e fica aquela pergunta que nem você está comentando, o que fazer de agora em diante, né? Produtor, o que fazer? Estamos olhando aí que o produtor ainda tem uma fatia boa de insumos para a nova safra, João. Então, o que fazer? Ver a relação de troca, possibilidade de um barco inteligente, para aproveitar dessa soja disponível, para transformar em insumos, não deixar para a última hora, lá para o segundo semestre. Estamos num momento importante a nível global com relação a essa guerra comercial, isso pode, e já está trazendo reflexo de alta nos insumos, e o produtor tem que se preparar para isso. Então, em princípio, estamos saindo, fechando uma colheita recorde, com exceção do Rio Grande do Sul efetivo, que perdeu muito, e partes das lavouras de Santa Catarina, parte do oeste do Paraná e pontos do sul do Mato Grosso do Sul, que sofreram com o clima, o restante do Brasil é uma safra grande. Então, esse, em geral, é um resumo
para esse dia de trabalho do produtor brasileiro, né? Que na maior parte está colhendo uma boa safra de muito trabalho. É um ano de cotações melhoradas perto do que foi o ano passado, né? Lembra que o ano passado o produtor ali no Mato Grosso, no pico da colheita, estava negociando abaixo de R$ 100 a saca. Agora a maioria dos produtores trabalham de 108 a 115, até mais, né? Então as posições, o ambiente mudou, as cotações melhoraram e, em geral, a safra desse ano ela é muito melhor que o ano passado. Então o resumo da safra brasileira é esse, João. É um quadro em que o produtor está com mais volume de grãos na média nacional e numa cotação média aí de uns 5 a 8% melhor nos valores da soja, né? Então esse é o ponto de vista aí desse dia do trabalho, né? Então vamos dividir a nossa conversa em duas partes, né? O passado, né, e o atual, né? Então é o que é o momento atual e a olhada para o futuro. Sempre lembrando, viu, amigo telespectador, que hoje é feriado, mas nós estamos atentos ao mercado internacional, porque é feriado no Brasil. Lá nos Estados Unidos não é o dia do trabalho. O amigo sempre costuma lembrar isso daí. Portanto, como é que você faz para saber se os preços estão andando? Por favor, entre no clube, o Clube do Tempo e Dinheiro, onde você pode se transformar num associado, mas você tem 7 dias grátis para experimentar. E lá você tem os preços em tempo real do mundo, né, com orientações sobre o que fazer. Então, de repente, você está se preparando para amanhã, sexta-feira, que vai ser um meio feriado e vai ter negociação. Tome informações do nosso clube, que os preços estão lá em tempo real no nosso clube. Seja assinante, mande uma mensagem para esse telefone que está na tela. Você vai ver que você será atendido também hoje, feriado, e você pode entrar no clube com 7 dias grátis para experimentar. Diante disso, Vladimir, o que a gente pode dizer, né? Nós acompanhamos tanto tempo o mercado e a gente entendeu que a gente entende, né, que o mercado é formado de ciclos climáticos. Chove, tá muito bom, não chove, o preço vai, mas tem gente que é pego no contrapé. Nesta safra, e considerando também a safrinha de milho, o produtor está com dinheiro no bolso, conseguiu um dinheiro suficiente para mitigar os prejuízos passados? Olha, João Batista, no geral, se a gente olhar a safra geral brasileira, o produtor numa condição melhor, sim. Nós estamos avançando para a safrinha, que não se comentou. A safrinha teve uma condição muito melhor agora em abril, né, que fechou o mês. A maioria dos produtores que a gente tem visto do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, aponta que esse mês de abril acabou chovendo melhor do que março, efetivamente, e um dos meses que mais choveu aí para o mês de abril, com pontos do Paraná, que ainda era importante na safrinha, que teve problemas, mas no geral foi melhor. E isso dá a condição de que o produtor teve uma condição melhor de soja, cotações médias maiores de soja. Ele já aproveitou muitos momentos interessantes de comercialização da soja, já vendeu soja. Nós tivemos momentos aí, João, de vendas de soja, a questão de um pouco mais de um mês atrás, em que se fechou soja no Porto a R$ 148. Agora para o meio do ano, né, para a posição julho, começo de agosto. E só para contextualizar, o mercado está quase R$ 10 abaixo nesse momento, que é um momento em que o dólar agora também está mais frágil, né? Então, o produtor conseguiu aproveitar esses momentos. Então, ele fez uma posição melhor, ele se capitalizou um pouco mais com a soja, não mitigou aí, que nem o ano passado teve muito produtor, e próprio Mato Grosso, né, perdeu muita soja, né? O Mato Grosso perdeu uma fatia grande. O ano passado a safra do Mato Grosso se perdeu mais de uma safra do Paraguai, só para comparar. E agora ele recuperou esse fôlego, né? A safra veio cheia, conseguiu capitalizar um pouco mais. Dá para ver que as próprias feiras do Mato Grosso acabaram girando melhor os insumos. O sistema de barter ele veio para ficar, né? O produtor aprendendo como funciona. Então o barter ele com o nosso apoio aqui, né, do Tempo e Dinheiro, né, ele veio como uma ferramenta de trabalho do produtor e de boas negociações. E por isso que eu acho que o produtor está conseguindo andar um pouco melhor do que foi o ano passado. E agora, provavelmente, quando vem a colheita da safrinha, o produtor vai aproveitar, porque as cotações da safrinha são muito melhores do que eram no ano passado. Então,
No caso da soja, a gente viu a soja valendo de 5 a 8 reais a mais por saca, na média, do que o ano passado, e o milho, a gente acredita que ele vai trabalhar uns 20 reais a mais do que o ano passado. Então, Nossa, que boa notícia. isso com a safrinha cheia é uma boa notícia para o produtor. Só que ao mesmo tempo, né, João, ele obriga o produtor a não ficar dormindo, né? Ele tem que ficar atento, principalmente no que tange aos insumos, não só da soja, que já começa a ser plantada em poucos meses, a nova soja, como também ele já pensar lá na frente da nova safrinha depois da soja. Então, a roda não para de girar, né, João? E tem que aproveitar os momentos que ela tá melhor. Nós temos que trabalhar sempre quando a roda está do lado de cima, não quando ela está do lado de baixo batendo no chão. É por isso que o produtor, nesse ano que ele vai estar numa condição de volumes maiores colhidos e médias de cotações maiores, ele tem que aproveitar os momentos mais favoráveis para ele fazer as suas negociações, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco mais de milho, porque essa novidade que você me deu aí, de ter R$ 20 a mais, olha que beleza que o milho, e a soja só R$ 4 a mais, mas sempre a mais, mas o milho está estourando, vamos falar bastante sobre isso, mas vamos falar também da concorrência, que é a concorrência americana. Só que antes, Vlamir, deixa eu fazer uma pergunta de ingênuo, né? Quem não tem soja, né? Então, assim, você botou uma barreira, não é você, né? O mercado põe uma barreira para o produtor. O ano passado, como você disse, o Mato Grosso trabalhou por volta de 90. Agora está no máximo 115. E o preço no porto, no máximo, que é agora, agosto, a 148. Vamos arredondar em 150 para fazer o número redondo. Ó, era 90 no Mato Grosso, no máximo 115 agora. Mas no porto, 150. Tá? É claro que quem impõe isso é o mercado. Não adianta você querer mais, porque o mercado paga até esse limite, depois ele não quer mais, né? Ele não tem dinheiro para compensar os esmagamentos e tal. Beleza. Agora, a pergunta de ingênuo é isso. Tirando esses momentos de trabalhar com a Bolsa, não dá para o produtor imaginar um preço maior, ele ser o dono do preço, ele controlar o preço? Olha, João, se ele conseguisse controlar as vendas totais, seria o dono da bola, né? Mas não é tão simples, é um mercado muito ágil, né? E como a comercialização ela é lastreada em bolsa, né, João? E na bolsa mais de 95, 97% do que gira na bolsa são papéis e movimento financeiro, é o dinheiro que circula, ele não dá a condição do produtor fazer a cotação e ele fazer a cotação subir ou descer. Nem a própria China, que é o maior importador mundial, consegue fazer isso, João, porque se a gente olhar, a China importa 110 milhões de toneladas, vamos dizer assim. Se a China quisesse, que nem você falou, ingenuamente, né? A China, então tá, eu vou querer fazer a cotação cair, então eu vou parar de comprar para o mercado cair. Se ela conseguisse fazer assim, eu vou parar e paro 6 meses não compro nada, o mercado iria cair. Só que como a própria China, ela não pode parar. Ela está comprando constantemente porque ela tem uma logística de chegada. Então essa soja tem que chegar lá na China. A cada mês que passa, é cerca de quase 10 milhões de toneladas que tem que sair de algum lugar e aportar nos portos chineses, João. Porque ela não tem capacidade de dizer assim, ó, agora não vou comprar nada, vou parar e vou esperar 4 meses, 3 meses, porque os portos chineses também estão estrangulados já na sua logística, João. Então, é uma engrenagem que não para de funcionar. De um lado, tem muita gente aplicando dinheiro na Bolsa de Chicago, quando a gente se fala em soja, né? Girando dinheiro por lá, tá acreditando que o mercado pode subir, faz uma operação apostando na alta, outro acredita que já está na alta e o mercado vai descer e faz a operação. Tem aqueles que entram no day trade, que entra de manhã, sai à tarde, tem todo tipo de operação do dinheiro. E o produtor, ele tem o físico, e ele também pode fazer a operação no papel, né? Mas a operação no papel para ele tem que fazer quando o mercado está lá na alta, que viu, a cotação está boa, que nem a gente falou, Porto estava 150 praticamente. E eles, 150 nesse no Porto, eu vou lastrear minhas posições de dólar em Chicago para manter esse número. Quando o mercado cai para 140,
eu peguei R$ 10. E aí eu mantive uma rentabilidade no grão. Então tem essa funcionalidade, mas não tem como Então, dominar. O produtor não tem como dominar, como os chineses, que são os maiores do mundo na compra, também não tem. então vou insistir na ingenuidade. Ah, aquela conversa, tá bom, então vamos parar de produzir, vamos diminuir a produção. É que a gente sabe que é tudo uma esperteza, né? Eu quero que você pare, Brandalize, para eu pra aumentar. Ou comprar sua terra, né? Você está meu vizinho aqui, eu vou comprar sua terra. Então essa é a jogada. Mas só por aí, né? Suposição. Era possível a gente controlar essa produção? Vamos diminuir a produção? Como os chineses vão. Os chineses vão parar de comprar, tá bom. Então eu vou diminuir a produção. A gente consegue fazer isso? Tem Não que combinar com os consegue. americanos? Daí nessa aí não tem nem que combinar com os russos, né? Também. Aquela velha história. A grande questão é que nós também estamos na engrenagem, João. Nós estamos na engrenagem. Eu conto, por exemplo, minha área está na engrenagem. Eu não tenho como deixar um ano a minha área parada. É dinheiro parado. O produtor do Brasil todo, ele tem suas contas, suas máquinas para pagar, dívidas de 5, 6, 10 anos de prazo. É um sistema, é uma engrenagem que não para de funcionar. E quando acontece a engrenagem de algum problema, por exemplo, vamos mostrar o problema que nós tivemos nos últimos 3 anos no Rio Grande do Sul. Quebras consecutivas de produção. A engrenagem gaúcha, ela emperrou, ela agora chegou numa situação em que, se não tiver um apoio, por exemplo, do governo para dar a condição de liberdade de parar essa engrenagem e jogar para frente esses últimos 3 anos de contas que o produtor não conseguiu fazer o faturamento, essa engrenagem ela não vai conseguir andar. Ela vai fazer uma quebradeira no sistema produtivo gaúcho, João. E isso não é bom para a economia gaúcha, não é nem bom para a economia brasileira. Mas o que a gente vai saber é que, mesmo assim, o ritmo da engrenagem e a área não vai parar de ser plantada. Por isso que nós estamos num ano de plantamos na soja uma área recorde, né, nesse ano no Brasil. E bem provavelmente nessa nova safra nós vamos crescer cerca de 500 mil hectares, e há a possibilidade de crescer mais. Porque além de algumas áreas novas de pastagem degradada que estão entrando no ciclo da produção, e geralmente agora, quando sai a área de pastagem degradada, ela entra no ciclo da produção de soja, nós também temos o ciclo da produção e renovação da cana, que está usando da soja como uma ferramenta para se produzir, ou seja, para fazer a renovação de cana. Então, o ciclo da soja brasileira é um ciclo crescente, né? É possível que, não nessa nova safra, nós já batemos a marca de 50 milhões de hectares, mas é possível que na próxima, já de 2026 para 27, nós já vamos estar plantando 50 milhões de hectares de soja, e já vamos abrir a temporada com o potencial de passar de 180 milhões de toneladas. Então, esse é o ciclo, e o mundo precisa disso, João, porque essa redução de área americana que está acontecendo nessa safra que está plantando agora, ele já vai dar uma estabilizada no volume da produção, ao passo que o volume da demanda não para, né? Porque o mundo continua evoluindo de duas maneiras. Ele evolui em população, que a população do mundo não para de crescer. A cada ano que passa nós temos aí algo entre 100 a 150 milhões de pessoas a mais no mundo. E também temos a questão da evolução da economia do mundo, né? Que a economia do mundo, nesse momento, está crescendo pouco menos de 3%. Mas grande parte da fatia da economia do mundo, ela cresce em cima da demanda de alimentos, né? Porque nós estamos tirando daquela parte a dita pobreza, né? Porque os partidos esquerdos gostam de falar muito da pobreza, mas você elimina a pobreza e a fome somente através da riqueza, né? Você tem que produzir riqueza. Não adianta você cobrar impostos aí, aumentar imposto de quem já paga, que você não vai tirar a pobreza. Você vai só fazer com que aquele que já é o pagador de impostos, amanhã ou depois vá lá para a pobreza ele também. Então, a economia da soja crescente e a produção, ela vem para crescer e atender toda essa demanda. O mundo vai comer mais ovos, o ovo está caro, precisa mais soja para produzir mais ovos, é mais frango, é mais suíno, é uma bola de neve. E a soja,
ela é o começo de tudo, se a gente for olhar friamente. Ela é o começo da fonte de proteína, pelo farelo. No mundo global, ela é a fonte do óleo vegetal, mais barato hoje que temos é o óleo de soja. Então é assim que começa o ciclo da vida no mundo, é através da soja. Aí tomara que tudo dê certo, porque a gente está olhando o tempo está muito benéfico, né? Bem parelho, abençoado aqui para o Sudeste, está chovendo bem, né? Choveu bem no Mato Grosso, continua chovendo, né? A gente recebe relatórios, imagens do Moacir Guarnieri e tal, com chuvas, então está muito que bem. Agora vamos olhar o nosso concorrente. Por que os americanos estão parando, diminuindo a produção de soja se para nós é tão benéfico? Por que não é benéfico para eles? Estão preferindo colocar mais milho na terra? Porque eles têm uma safra só, é evidente. Essa é a boa pergunta, João. Isso é bom hoje, um dia do trabalho, a gente esclarecer isso aí. Os Estados Unidos, João, ele tem uma área agrícola ali no meio oeste americano, que é o dito cinturão do milho e da soja, cinturão americano, onde que é dominado por soja e milho. E esse cinturão, que é plantado soja e milho, ele tem 74 milhões de hectares de área agricultável. 74 milhões de hectares de área agricultável. Eles abriram tudo, não tem área nova, esse é o limite deles. E o que acontece, João? Quando eles estão, como nesse último ano aí, com a soja que chegou aí a trabalhar momentos aí até abaixo de $9, e de muito tempo a $9, $9 e meio lá em Chicago, agora ela está trabalhando acima dos 10, indo para os 10,5, com olho para 11, mas eles tiveram aí nesse ano, aí, nesses últimos tempos, o milho, todo ele acima de $4, e você lembra aí que há pouco tempo atrás o milho trabalhou até acima de $5, então ele trabalhou sempre acima de 4, que é uma posição base de 4,20 é o custo de produção americano, como a posição base de produção da soja é $10,20, e automaticamente o milho sempre trabalhando acima do custo de produção e sobrando margem. E o produtor americano, ele tem como lastro, como base de produção, ele gosta de produzir milho. Ele é produtor natural de milho. E esse ano, como o milho está dando margem maior, e também com a guerra comercial, nós temos que levar em consideração, a guerra comercial ela tem um efeito maior em cima da soja, porque a China importa soja americana, exporta soja brasileira, que são os dois maiores produtores e exportadores, e ao passo do que do milho, os americanos são os maiores exportadores mundiais de milho, mas eles não dependem da China. E aí o produtor americano olha para isso, porque quem que é o maior comprador de milho americano? Em primeiro lugar é o México. O México é o maior importador, deve importar umas 25 milhões de toneladas de milho americano. Daí já vem o Japão, perto de 15 milhões de toneladas. Então, Japão e México, 40 milhões. E daí já pegamos a Coreia do Sul também, outro tradicional parceiro comercial americano, 12, 13 milhões. Então já vai para mais de 50 milhões de toneladas nesses três compradores. Além de ter que eles vendem milho aí para a Espanha, vendem milho para a Colômbia, para outros países do mundo em geral, mas esses três principais são o lastro, e o produtor americano vê isso. É por isso que ele se decidiu nessa safra ir para plantar um pouco mais de milho, que tem um mercado garantido e não tem a dependência de ter que vender para a China, e ao mesmo tempo a margem operacional de lucratividade do milho está sendo maior do que da soja. E como eles têm um limite de área, é bem provável que eles vão plantar aí, no caso do milho, 39 milhões e pouco de hectares, e 33 milhões e pouco de soja, que vai andar lá perto dos 74 milhões de hectares de área total, 73 por aí. Geralmente nunca plantam total a área disponível, porque sempre tem uma área ou outra ali no meio oeste americano que ela está em pousio aí naquele dito programa ambiental, que o produtor pode deixar parte das áreas em proteção ambiental e ele recebe um seguro, ele recebe um subsídio para isso, e nesse programa oficial aí de preservação de área de pousio. E automaticamente a área é limitada, por isso que eles estão, para plantar mais milho, tem que reduzir soja, essa é a regra lá, João.